Dando seguimento às nossas palestras, agora teremos a palestra proferida pelo Dr. Oswaldo Martins Rodrigues Júnior sobre pesquisa acadêmica de numismática no Brasil. Ele é membro da Sociedade Numismática Brasileira desde 1984, sócio remido desde 2009, foi diretor-secretário de 87 a 89, de 89 a 91. É conselheiro da Comissão de Convenções, foi conselheiro da Comissão de Convenções, Divulgação e Sócios da Sociedade Numismática Brasileira de 89 a 90. É membro da Comissão de Divulgação, assessor da Diretoria para Relacionamentos Internacionais e editor da Revista Numismática Brasileira. Foi membro da Comissão de Filatelia Numismática do Conselho Estadual de Ciências Humanas da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, de 88 a 92. Membro fundador e representante do Brasil na União Americana de Numismática, presidente do Polo Numismático Atlântico e editor da revista Unante Numismática. Sócio da Sociedade Numismática Paranaense, membro honorário vitalício do Punto de Encuentro Numismático de Guatemala, membro honorário vitalício da Sociedade Numismática Boliviana, membro correspondente do Instituto de Investigação Numismática do Peru e membro honorário da Associação de Numismática do Equador. É autor dos seguintes livros: em 1990, Numismática, como colecionar moedas, cédulas e medalhas; em 2008, Sexo, Amor e Dinheiro; em 2012, Sexo, Amor e Dinheiro em espanhol; em 2016, Numismática, como colecionar moedas, cédulas e medalhas; em 2016, também Os Dinheiros Primitivos; em 2017, História dos Colecionadores Numismáticos, algumas histórias brasileiras; em 2018, La Sexologia em La Numismática. Passo a palavra, então, para o meu grande amigo, Oswaldo. Obrigado, Bruno. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que nós andamos fazendo. Quando eu resolvi pensar esse assunto, eu queria entender uma coisa que eu acho que alguns já entendiam que podia estar acontecendo. Os mecanismos acadêmicos brasileiros, eles têm algumas formas muito específicas de funcionamento. Uma das coisas importantes é que existe uma forma dentro da academia como se pode e se deve estudar. Existem algumas coisas que se tornam importantes. Uma delas é o currículo Lattes. Esse mecanismo de registro de informações de pesquisa no Brasil, ele serve para todos os pesquisadores de todas as áreas de ciência. Ele se refere a um brasileiro que ele foi o co-descobridor do meson pi, que permitiu o prêmio Nobel para uns físicos aí no passado. Esse pesquisador brasileiro tem uma importância grande e foi dado esse nome. O que é o currículo Lattes? É um banco de dados de pesquisadores. Então eu vou lá, coloco as minhas informações de pesquisas, porque isso também facilita uma série de coisas. Por exemplo, se eu quero receber algum dinheiro para um financiamento para conseguir participar de algum congresso, se eu não tiver registrado lá as coisas relacionadas a esse congresso, eu não vou receber esse financiamento. Mas o currículo Lattes permite uma coisa, permite eu procurar informações sobre o que quer que seja. E eu fui fazer o seguinte, eu peguei os 100 primeiros registros relacionados à numismática, e esses 100 primeiros registros têm uma importância. São aqueles que o próprio sistema diz ou considera que seja mais importante relacionando numismática nos registros dos pesquisadores. Existem algumas coisas que ao longo do tempo eu vou contar para vocês que têm uma importância. Por exemplo, não é incomum a maior parte dos que tem o seu currículo Lattes registrado não atualizarem constantemente o currículo. Normalmente a gente vai para um congresso, esquece que foi e 6 meses depois lembra, puxa, eu tinha que ter colocado lá. Então, o que eu fiz foi, naquele mesmo dia, pegar os registros desses 100 pesquisadores primeiros que apareciam para fazer essa análise do que aparecer, do que dizia respeito a numismática. Esse gráfico mostra uma coisa interessante para a gente. Cada cor registra uma formação acadêmica. Se vocês notarem, o verde aí é o mais constante e diz respeito à formação em história, a formação acadêmica em história.
Alguns vão dizer, mas isso é adequado para a numismática. Ok? No entanto, também, a área cinza diz respeito a ciências antropológicas e arqueologia. Outra coisa importante, claro que eu vou considerar o grau acadêmico, não é simplesmente uma formação, mas nós temos uma divisão aqui que diz respeito à própria graduação, mestrado e doutorado. Então, uma graduação ou licenciatura, nós temos aqui em azul, nós temos especializações aqui, e aqui então o mestrado e o doutorado. Então, veja, nós temos uma variação de graus de formação importante para nós entendermos. Outra coisa necessária, eu tenho que compreender assim, algo que é muito importante no currículo Lattes, que são publicações. Publicações vão acontecer desde livros, publicações em revistas, periódicos científicos em geral, publicações em anais de congresso e até publicações em revistas ou jornais ou periódicos leigos. Também tem uma importância nesses registros. O currículo Lattes ou as publicações podem ser usados ou vão ser usados de alguma maneira, porque se eu estou inserido numa universidade, as minhas produções acadêmicas elas vão servir para fazer uma avaliação do próprio curso onde eu ministro aulas, da universidade onde eu trabalho. Então, alguns tipos de publicações têm mais importância que outras. Uma publicação que é considerada extremamente importante é uma publicação numa revista científica que tem um registro que normalmente quando então eu submeto um artigo para publicação, outros pares vão revisar esse artigo para dizer se devemos colocar essa publicação na revista. Conto para vocês que isso significa uma coisa. Eu submeto o artigo hoje e provavelmente, se ele aceito, eu vou ter a publicação em 2 anos. Essa é uma das coisas complicadas no mundo acadêmico, porque não é que a gente publica semana que vem. Então existe uma procura maior por alguns tipos de publicações aqui, em periódicos científicos. Mas capítulos de livros vão aparecer e também livros também aparecem, mas aparecem também as dissertações de mestrado, as teses de doutoramento, que também são consideradas publicações. Outra coisa intrigante e necessária na nossa discussão. Obviamente, a maior parte das publicações está em língua portuguesa. Alguns podiam dizer assim, mas se eu tiver que fazer mestrado, eu não tenho que, no mínimo, fazer uma prova de inglês e uma segunda língua, talvez francês ou espanhol? Eu não teria que ser capacitado para publicar em outras línguas? É verdade. Aqui eu gostaria de deixar uma discussão para mais tarde, tentarmos entender assim, parece que a motivação para publicarmos em outra língua, em questões de numismática, talvez não tenha tanta importância, porque vai aparecer daqui a pouco. Os 100 primeiros pesquisadores que apareceram então no currículo Lattes publicaram em 45 periódicos diferentes no Brasil. 45 periódicos diferentes, mas também foi considerado o Boletim da Sociedade Numismática Brasileira. O boletim não é exatamente uma revista científica mesmo, porque uma boa parte do boletim diz respeito a comunicações associativas e outras coisas da associação, e outras revistas ou periódicos, se vocês tentarem ler os nomes, vocês vão perceber que poucos periódicos têm o título numismática. A maior parte diz respeito a coisas de história. Além das publicações em periódicos científicos, nós temos algumas publicações que são de estilo leigo e têm crescido, mas não têm tido uma importância grande nas avaliações dos cursos universitários ou universidades. Os blogs na internet. Por que não tem? Eu posso criar um blog lá, colocar o que eu quiser lá, e isso não significa nenhum grau científico do que quer que seja. Jornais e revistas leigas, isso também diminuiu bastante, se nós considerarmos os últimos 30 anos. Se eu pensar no começo da década de 90,
existiam muitas revistas e muitos jornais vendidos em banca, e esse era o meio de comunicação. Isso foi substituído pelos blogs na internet. Mas algo que chama atenção: resumos em anais de congressos. E aí tem uma outra explicação da importância da avaliação acadêmica. Porque um congresso, eu vou apresentar um tema no congresso, se eu apresentar, eu sou convidado para apresentar uma conferência, uma palestra ou uma apresentação, eu tenho 1 hora para eu falar. Isso tem uma avaliação sobre os cursos ou a universidade onde eu trabalho. Mas se eu apresentar um trabalho de pesquisa, mesmo que eu só tenha 10 minutos para fazer a apresentação, e o resumo dessa pesquisa aparecer nos anais de congresso, isso ganha uma pontuação maior do que se eu fizer uma conferência num congresso. E essa é uma coisa, até parece assim, meio maldosa, né? Não, numa conferência eu posso expressar minha opinião e não necessariamente no estudo científico. Essa é a discussão. E aqui então assim, caramba, apareceram um monte de resumos. E mais, artigos completos em anais de congressos. Por que isso? É preferível então eu publicar nos anais de um congresso por uma razão. O congresso é daqui a 3 meses, a publicação sai esse ano e já estou registrado lá no CNPq ou na avaliação do meu curso. Porém, esses números grandes aqui são relativos a apenas 15 dos pesquisadores, 15 dos 100 pesquisadores. Ou seja, alguns professores, alguns desses pesquisadores têm uma necessidade maior ou aproveitaram mais essa possibilidade de ter os seus registros no CNPq, no currículo Lattes. Outra questão interessante: 100 pesquisadores estavam associados ou se formaram em 44 universidades diferentes. Isso parece que tem uma importância interessante, não é? Nós estamos falando do país todo e só 44 universidades de alguma forma se associam à numismática. 2 são maiores. Daqui a pouco a gente fala delas um pouquinho mais. Porém, vocês podem ter uma ideia de que 2 centros universitários no país que se associam à arqueologia tiveram mais produção acadêmica. Mas também tivemos aí os centros universitários ou faculdades isoladas que não tinha absolutamente nada com numismática. Posso pensar com vocês, por exemplo, de alguém que tenha sido formado em odontologia, mas gosta de numismática e colocou no seu currículo Lattes lá um texto sobre numismática. Isso já chama atenção, mas isso é parecido com o que nós temos aqui. Eu depois volto a isso. Se essas 44 universidades, se nós olharmos assim, a maior parte, eu tenho um dos pesquisadores que estava associado, mas as que estão em negrito são as mais importantes. Universidade de São Paulo, com 16 pesquisadores, a Federal do Rio com 14, e depois segue Unicamp, a Estadual de Campinas, com 5, a do Estado do Rio de Janeiro com 4, e a Federal do Estado do Rio de Janeiro com 4. E também a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, aqui em São Paulo. Caramba, nós temos uma quantidade de pesquisadores registrados que se importam, se incomodam em estar colocando suas informações no currículo Lattes sobre numismática e apenas em algumas universidades, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Sobre os artigos científicos, olha só, são 100 pesquisadores e nós temos 202 se apresentando em eventos científicos. 202 apresentações, mas são só 59 dos pesquisadores. Daqueles 100, então nós temos 41 que não se apresentaram em eventos científicos, não apresentaram nada em numismática em eventos científicos. Mas nós temos algumas outras coisas. Exposições. Então, uma exposição numismática, por exemplo, é registrada no currículo Lattes. É uma parte de produção científica, porque também implica em produção cultural. 14 registrados, isso significa 14%. 3 fizeram oficinas pedagógicas. 34 cursos sobre numismática entre os 100 pesquisadores. Também chama atenção, talvez devesse ser mais, mas 34 também não é pouco perto das outras coisas.
e 4 deles participaram de organização de congressos relacionados à numismática. E 6 exposições, organização de exposições numismáticas. Outra coisa que deveria nos preocupar, temas de estudo. Bom, se nós entrarmos ali na sala de comercialização, claro que tem um monte de moeda estrangeira, mas eu tive a impressão que a gente passa pelas mesas e nós vemos assim, muita moeda brasileira. Que bom, né? Nós colecionamos moedas brasileiras. Pois é, só que os temas de estudo vão nos trazer algumas complicações. Já por essa pizza aí, vocês estão vendo que... é um queijo, né? Vocês estão vendo que tem alguns itens devem ser maiores ou aparecer mais. E quais são esses? Aqui vocês têm claramente. Então, o estudo de moedas tem 423 publicações ou apresentações ou estudos relacionados a moeda. Então, tem uma duplicidade para vários dos pesquisadores. O segundo item de importância vai estar aqui, sobre iconografia. Estudos relacionados ao que aparece nas moedas. Também aqui, política e poder. Também são fontes de estudos ou temas de estudos desses pesquisadores. E outros, obviamente, história, porque obviamente história. A formação acadêmica original desses pesquisadores. As outras coisas vocês vão ver que diminuem bastante de intensidade e valor, mas nós temos pesquisadores brasileiros estudando moedas chinesas. Ah, teve um só, é 1%. Pois é. Agora, vocês leram aí assim, Brasil? Eu estou tentando, vai que eu pus aí e não achei, né? Essa é uma discussão importante, porque afinal de contas, cadê os estudiosos de moedas brasileiras? Até a Casa da Moeda tem 4 artigos ou apresentações apresentadas pelos 100 primeiros pesquisadores. Existe um interesse interessante aqui, né? Colecionismo, coleções e acervos, museólogos. Existe um grupo de museólogos, então eles estavam estudando métodos de coleções e acervos, não colecionadores e não colecionismo, enquanto o que nós fazemos aqui. Aqui se replica de novo a história de museus e museologia, porque existe uma grande quantidade de pesquisadores que precisam estudar como fazer a manutenção de acervo numismático em um museu. A outra coisa que ainda vai nos chamar a atenção Tá bom, vamos lá procurar então. Eu falei, vamos procurar o Brasil nos termos de estudo. A gente tem, em termos de nacionalidades, países ou coisas semelhantes, nós temos sim o Brasil aparecendo com 29 estudos, mas as moedas gregas são 102 e as romanas são 235. Então, de novo, nós estamos aqui colecionando, a maior parte parece que coleciona Brasil, a gente chega ali nos comerciantes, tem um monte de moedas brasileiras e as pesquisas publicadas, os estudos universitários são basicamente moedas romanas ou moedas gregas. Isso foi se mostrando cada vez mais direcionada para uma circunstância, romanas, gregas. E veja que próximo dos 29 do Brasil nós temos estudos de moedas da Palestina. Gente, tá bom, Palestina tem uma importância, etc. Alguém de vocês é palestino, descendente de palestinos aqui? Eu sou palestrino. Palestrino, mas não do palestra, né? Mas hoje ele não está de verde. Ano passado ele veio com faixa, mas hoje não. Esse ano deu ruim. Eu tinha que ter vindo de vermelho e preto, né? Mas ele não quis fazer isso. Mas isso me chamou a atenção demais, porque existe uma outra quantidade de estudiosos que vão até estudar moedas berberes, celtas, Espanha, Ibérica, Japão, etc, etc. Mas brasileiro parece que não é uma quantidade tão importante. Resumindo para vocês, claro que a numismática tem interesse sim na academia, mas esse interesse tem alguma coisa de diferente. Veja, história e arqueologia são os mais
as formações mais frequentes? Bom, se nós olharmos na Universidade Brasileira, nós devemos saber. Em primeiro lugar, não existe uma faculdade de numismática. Existem alguns cursos de numismática em algumas universidades, mas assim, alguns até deixaram de existir. Puxa, onde que eu vou estudar numismática? Aí eu pensava, vou contar para vocês uma coisa. Bom, alguns de vocês me conhecem e sabem que eu sou psicólogo de formação, sou psicólogo de profissão. Mas a minha área de atuação específica é uma área bem complicada. Eu atendo em psicoterapia, eu atendo casais com queixas sexuais. E estava lá eu, no final da década de 80, pensando, eu vou fazer um mestrado. Poxa, conversando com um professor, foi meu professor na graduação, ele olhou para mim e disse, poxa, por que você não faz um mestrado em psicologia social? E começamos a conversar, veio uma excelente ideia. Ah, que bom! Ótimo! Aí eu comecei a ver o que a universidade, a academia falava sobre sexo. Vocês imaginam o que as pessoas na universidade falavam sobre? Nós estamos falando da academia, nós estamos falando de professores graduados, doutores, professores dos professores. Ah não, puxa, mas aonde você vai encontrar um orientador para te ajudar a discutir isso? Uau! Mas aquele meu professor trouxe uma ideia. Eu fui estudar, na verdade, identidade. Identidade do ponto de vista psicossocial. Ótimo, achei uma saída. Agora imaginei que eu fosse fazer diferente. Eu quero estudar numismática. Eu quero fazer um mestrado em numismática. Então, não tem mestrado em numismática no país. Puxa, onde eu vou me inserir? Talvez eu consiga me inserir em História e Arqueologia. Sim, eu faço um mestrado em Arqueologia e por acaso estudo numismática. Boa saída. Mas começa a ficar complicado. Eu pensava, esses trabalhos de numismática abrangem tantas formações acadêmicas, eu fiquei imaginando quem são os professores que possam orientar essas coisas. A gente tem psicólogos, médicos, jornalistas, geógrafos, engenheiros de produção, farmacólogos ou farmacologistas. Tem gente que tem formação em gestão de educação, educação física, religião, saneamento. E pensava, está difícil de nós ingressarmos num mestrado ou num doutorado na Universidade Brasileira com formações tão diferentes para a gente conseguir estudar numismática. Nós temos um interesse da numismática. Eu sempre me refiro a esse grupo aqui como um grupo que tem uma variação de formações acadêmicas e profissionais que sempre ajuda a gente nas discussões, porque nós sentamos ali para conversar, as ideias surgem de lados diferentes, com formas diferentes de nós olharmos o mesmo objeto. Isso me parece interessante, pelo menos é útil para as nossas discussões, para as nossas coleções. Também existe a questão do interesse no registro da produção acadêmica lá no currículo Lattes. Por quê? Porque esse registro sobre numismática pode não me ajudar na minha profissão, nem na universidade onde eu estou trabalhando. Mas se eu for fazer uma palestra, não sei das quantas, não sei do que diz respeito à formação da universidade, da faculdade onde eu leciono, isso é mais importante. Se nós não registramos constantemente no currículo Lattes as nossas atividades, talvez a gente prefira registrar algumas coisas e não outras também. Alguma coisa merece mais atenção que outra. Também a gente pode ver que existia uma quantidade de doutores e mestres bastante grande, uma divisão razoavelmente igual. E me dá a impressão que essa discussão toda diz respeito muito mais aos nossos interesses pessoais do que os próprios interesses da academia onde nós estamos trabalhando. Ora, eu tinha mostrado para vocês, só repetindo, existe o eixo Rio-São Paulo, onde a maior parte dos estudos científicos sobre numismática recaem nas duas grandes universidades. Disseram que nessas universidades o pessoal fica fumando maconha, essas coisas, né? Mas eu não sei não, porque estudar numismática é uma coisa séria. E eu digo séria porque, assim, existe um tipo de conhecimento que
nós parece que precisamos independer da própria universidade para conseguir terminar esse estudo lá. De toda maneira, assim, todos são centros acadêmicos universitários públicos, mas ainda dos 45, nós temos 18 particulares. Isso é interessante. Dos 100 pesquisadores, nós temos 18 livros escritos por apenas 4 autores. Dos 100 pesquisadores, nós temos 25 capítulos de livros, mas são só 10 autores que publicaram os 25 capítulos. Eu ainda sei que, assim, um capítulo devia estar aqui, não estava registrado, mas eu conheço o autor, eu sabia que ele tinha escrito, mas não estava no registro do currículo Lattes. Aí fico pensando, caramba, como é difícil esse negócio. As pessoas parece que dão valor para as outras coisas que dizem respeito à continuação do seu estudo de pós-graduação e não esse interesse de numismática. Teses e dissertações em numismática são 43% do 100. Isso é bastante. Português é a língua mais usada? De novo pensava, se eu publicar alguma coisa, estou na universidade, eu publicar uma coisa em língua inglesa, isso ganha um item especial de valorização. Mas isso não está acontecendo com numismática. Porque talvez as publicações para numismática sejam aquelas, digamos assim, mais fáceis de serem publicadas. Porque para nós publicarmos um periódico de língua inglesa, um periódico científico, isso pode levar 4 anos, isso porque o artigo já está pronto e aceito. E cada vez mais é difícil, porque existe toda uma discussão entre o que nós fazemos com os periódicos tradicionais e os ditos abertos e novos que estão aparecendo por aí. Porque não sei se vocês sabem, existem dezenas e dezenas de novos periódicos que fazem o seguinte para os pesquisadores. Você quer publicar nosso periódico? Mês que vem está publicado, custa $1.500, mas olha, nós estamos fazendo um desconto especial para você na data de hoje. Entendeu? E isso é uma outra discussão na academia, afinal de contas, eu estou pagando para publicar e eu não estou sendo recebido como uma publicação científica, virou uma situação de comércio. Eu falava para vocês, existe bastante publicação acadêmica, mas não atinge todos os 100 pesquisadores. Também eu tenho que pensar que às vezes nós queremos apenas publicar um blog na internet porque é uma ideia que a gente tem, a gente quer registrar. Aliás, eu conheço outras pessoas que têm seus blogs com textos muito bons, mas que não têm o seu registro no currículo Lattes. Essa é uma coisa que me chama a atenção. Este grupo aqui, tem muita gente que produz coisas boas, mas nós estamos competindo na academia ou não estamos? Eu já falava para vocês dos anéis de congresso, porque talvez seja uma avaliação, uma valorização específica e muito maior. Quase terminando, eu quero reforçar essa questão. A publicação de mundo romano e mundo grego. É impensável. Alguns de nós já conhecemos alguns desses pesquisadores, já conversamos com eles. É impensável. Como é que a gente conseguiu um orientador para uma dissertação de mestrado sobre moedas romanas? Tem um problema. Olha, eu quero estudar numismática. Olha, por acaso eu sei de moeda romana. Não, mas eu queria estudar por que o índio no Brasil não é tão representado nas moedas brasileiras. Olha, se você quiser estudar um deus greco-romano nas moedas romanas, eu posso te ajudar, porque eu já estudei. Essas são considerações interessantes. Nós somos levados dentro da academia para estudos de acordo com a pirâmide. Uma vez eu vi uma colega do mestrado, uma daquelas coisas assim ingênuas.
Então ela era um mestrado em psicologia social. Ela era uma assistente social. E ela estava lá na discussão, na entrevista para ser aceita no mestrado. Ela inclusive tinha feito um ano, já tinha feito várias matérias, isso é ótimo, porque já adiantou matérias. Aí de repente a professora pergunta para ela: bom, você já conhece os professores, você já descobriu então quem vai ser o seu orientador? Não preciso, porque o meu orientador é da outra universidade. Parabéns, está fora. Ora, é ingenuidade, porque assim, se você não está dentro da pirâmide, você está fora da pirâmide. E essa é uma discussão importante. Talvez a gente não tenha, talvez não. Nós não temos professores, doutores e orientadores de mestrado e doutorado na academia, na Universidade Brasileira, que possa orientar sobre numismática brasileira. Mas temos sobre numismática romana, numismática grega e excelentes estudos. Daqui a pouco a gente vai ouvir um que eu estou super curioso, vou sentar na primeira fila. Mas, os interesses, moeda, a iconografia, claro, muita gente que estuda moeda ou numismática se interessa por essa iconografia, essa coisa visual das moedas, das cédulas e das medalhas. Referindo algumas coisas, museus são importantes nessa hora, porque eles têm interesse, precisam de pessoal formado, e essa formação vai acontecer de aparecer muito na universidade. Qual é o nosso outro problema? Esses são os interesses menores na academia, e provavelmente é muito maior aqui entre a gente do que qualquer outra coisa. 0,8% se interessavam em publicar alguma coisa sobre cédulas, sobre proto-moeda. Daqui a pouco a gente vai ter alguém falando sobre proto-moeda aqui, e é representante da academia. Sobre a Casa da Moeda, 0,3%. Sobre carimbos, gente, tem um monte de gente que faz isso, ou seja, coleciona carimbos, medalhas, fichas. Recunho, então, é um traço de pesquisa. E os outros itens também de baixa aparição nos estudos. E só para a gente olhar aqui, mergulhar no último item, redundando o que de manhã o Glória Gomes nos contava, então, estudar a mulher com relação a moedas, cédulas, o equivale, parece que é deixado de lado, porque também 0,07% dos estudos é muito pouco. Outra coisa que deveria ter uma importância para nós, porque diz respeito à formação de novos numismáticos, é isso aqui. São poucos os acadêmicos que estão interessados em material didático e produzir difusão cultural e oficinas pedagógicas. Talvez a gente precisasse de muito mais disso. Finalmente, então, nós ficamos basicamente com romanas e gregas. E a minha questão: será que nós não estamos apenas podendo fazer isso porque nós não encontramos orientadores para estudar o universo numismático que nós queremos? Outra coisa da nossa cultura, né? É falta de tradição acadêmica no estudo de moedas brasileiras, e o sigilo da produção de numerário no Brasil dificulta, né? A gente não pode chegar na Casa da Moeda e dizer assim: olha, eu quero aprender como é que funciona aqui, como é que se produz moeda, porque eu estou querendo estudar para a universidade. Não é assim. Vou contar para vocês que assim, é mais fácil eu sair daqui do Brasil e até Lima, no Peru, e conversar com o gerente geral da Casa da Moeda e ele me levar a fazer um passeio pelo maquinário todo e me ensinar todas as máquinas e permitir que eu ponha a mão nas peças saindo da máquina. Certo? Então, e não é só isso. Não é só isso. Eles ainda deixam você ver a moeda que está sendo produzida e que vai ser lançada dali uma semana. Ou Pode seja, pegar na mão, só não pode tirar foto. É interessante a diferença de sigilos entre os lugares. Até acesso a documentos. Aí eu vou lá para o Museu da Casa da Moeda do México. Fui super bem recebido e daqui a pouco eles me apresentam a bibliotecária que me leva para a biblioteca com aqueles materiais de 1700 e alguma coisa. Assim, mas posso pôr a mão? Claro, põe luvas e tal.
Gente, que maravilha. Quando quiserem fazer estudos ou pesquisa aqui, pode vir, está aberto para vocês. Tipo, gente, mas aquilo não deveria ser sigiloso de alguma forma? Não, não é. Aquilo é material de pesquisa para pesquisador. É fácil. Eu nunca tinha entrado naquele museu. Foi a primeira vez que eu conversei com o responsável lá e já estavam me franqueando entrar para sessão de livros raros, cara. Então, onde nós nos localizamos? Provavelmente não é fácil nós localizarmos, porque nós não vamos localizar informação para nossas coleções no material da academia. Os estudos científicos não têm valorizado isso e muitas vezes então nós procuramos aonde isso. Vocês já notaram que uma boa parte das vezes nós vamos buscar um catálogo que é mais um pressário do que sequer a descrição de uma moeda. E no entanto, nós estamos discutindo como é que ficam as inscrições das moedas para nós entendermos todas as variações possíveis e como é que se dão essas variações de organização. De vez em quando aparece um livro ou outro. Ontem nós tivemos a apresentação de um livro sobre erros de cunhagem. Uau! Tem que ter alguém interessado e que tem a facilidade de estar escrevendo para poder isso acontecer. E talvez a gente precisasse de orientadores de mestrado e doutorado que apenas usassem os seus métodos de estudo para que alguém quisesse aplicar a como é que a gente coleciona moedas de R$1. Porque talvez isso fosse mais válido para nós colecionadores. Porém, eu acho que nós temos que começar a reclamar. Se não reclamarmos, não vamos ser ouvidos. Se não formos ouvidos, não vamos ter publicações aí. E continuar convidando vocês. Em Cartagena de Índias, na Colômbia, de 20 a 25 de outubro do ano que vem, nós vamos ter um grande congresso que é a continuação de 2 eventos. O primeiro evento que nós tivemos foi em Potosí, na Bolívia, a montanha de prata, da onde saiu uma quantidade enorme de prata colonial espanhola. E o segundo evento foi na cidade de Arequipa, onde também teve uma Casa da Moeda no Peru. E foi fantástico, os 2 eventos foram extremamente, até intensos e cansativos, porque era muita coisa. Nós tínhamos atividade das 8 da manhã às 10 da noite e tinha que dizer, para com isso. E a gente vai ter isso em Cartagena de Índias. Agora a gente quer trazer isso para cá e deixar esse convite então para vocês. E se vocês querem publicar sobre numismática, vem para a revista Numismática Brasileira, porque eu acho que é extremamente importante. Além do que, vocês têm por aqui andando aqui representantes do comitê editorial, porque tem gente que está ajudando para isso acontecer. Gente, obrigado. Eu queria dizer isso para vocês, deixar essa mensagem, mas vamos começar a pedir, porque os estudiosos querem estudar assim, se forem úteis é melhor ainda. Obrigado, gente. Sim, novamente, agradeço o Oswaldo. Dispenso palavras para falar sobre ele e entrego o certificado de participação no Congresso. Agradeço muito por essa pesquisa. Alguém vai te dar conta? Vai lá no banner. Vamos. Pronto. Vai no banner que fica mais legal. Claro, porque tem... Obrigado, gente. Da continuidade.